dados. Como me parece que tem um conjunto de desinformações sobre o projeto do FPE, é por conta disso que resolvi utilizar a tribuna nesta tarde e noite de segunda-feira para dizer o que representa o nosso projeto de lei 289 de 2011. Então nós temos que remontar, para esclarecer o conteúdo do nosso projeto, temos que remontar ao que significa o FPE, Fundo de Participação dos Estados. É o principal instrumento do pacto, é o principal instrumento econômico do pacto federativo. Para alguns estados do sul, sudeste do país, talvez eles de fato correspondem a muito pouco do que mobiliza a sua economia. Mas para nós, de estados amazônidas, representa, em alguns estados como o meu, 75% de toda a receita do estado do Amapá. O que ocorre é que a partilha do FPE foi definida pela Lei Complementar 62 de 1989. Precisamente, é o artigo 2º dessa Lei Complementar 62 de 1989, que faz a partilha dos recursos do FPE. O que ocorre, senador Aníbal, é que em 1989, quando foi definida a partilha na Lei Complementar 62, não se teve, concretamente, nenhum estudo concreto sobre os dados, sobre os critérios que levariam à partilha dos recursos do FPE naquela lei. Então, algumas perguntas necessitam ser feitas. O que levou a um Estado da Federação ter 9% de toda a transferência constitucional do Fundo de Participação dos Estados na Lei Complementar 62 de 89? O que levou um Estado da Federação a ter 9%, enquanto estados como os nossos ficaram com 4% da partilha do FPE. Estados como o do Tocantins, meu querido senador, ficaram com 4% da partilha. Qual o critério que foi definido em 1989 para que um estado tivesse 9%, outro tivesse 7%, os nossos tivessem 4%? Não há nenhum critério razoável que justifique isso, do ponto de vista econômico e do ponto de vista do princípio do FPE, que é um instrumento econômico para a constituição do Pacto Federativo. Só há um argumento que talvez justifique: o fato de, na época, talvez ter políticos localizados em alguns estados com maior poder de influência sobre o Senado, sobre a política nacional, e tenham, por sua influência política, pautado esta partilha do FPE da forma como está. Esta repartição, que dá 9% do FPE, por exemplo, para o nosso querido estado da Bahia, e que dá 4% para o Acre, para o Amapá, para Tocantins, e que dá 2%, senadora Vanessa, para o querido estado do Amazonas, essa partilha é injusta, e mais do que injusta. Em 2010, o Supremo Tribunal Federal declarou que ela é inconstitucional, ou seja, além de injusta, é inconstitucional. O que significou isto ao longo do tempo? Significou, ao longo dos anos, senador Aníbal, meu querido senador de Tocantins, faço questão de lhe conceder uma parte. Significou que ao longo dos últimos anos, os nossos estados, o estado do Amapá, senador Aníbal, perdeu ao longo dos últimos 20 anos 638 milhões de reais por ano. Significa 12 bilhões de reais. Significa que o estado do Acre, senador Aníbal, perdeu ao longo dos anos 700 milhões de reais. Significa quase 14 bilhões de reais.
Este recurso, não tem outra palavra, foi tirado indevidamente dos nossos estados porque não se teve na Lei Complementar 89, na Lei Complementar 62 de 1989, critérios técnicos, critérios econômicos para estabelecer a atual partilha do FPE. Meu querido senador, faço questão de ouvir o seu